Mas eu fui na mostra do UFMG aqui em BH. E quando eu fui na parte de medicina, eu apaixonei, assim, encantei os veteranos, né, explicando tudo. Foi nesse dia que eu falei, é isso, né, não dá pra evitar. Se você tem um objetivo ali específico, você tem que, em algum momento, e esse objetivo é muito grande, em algum momento você vai ter que ser obcecado por ele, você vai ter que focar nele e falar, eu quero. Ainda mais se você tem a oportunidade, se você consegue e dar um jeito, sabe, pra conseguir correr atrás, vai, sabe? Porque, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Eu pensei muito em desistir ali no meio do ano, eu já queria jogar tudo pro alto, eu não queria saber de nada. Mas eu falei, poxa, já tô aqui mesmo, vai passar o tempo, a prova vai passar, a nota vai sair, então eu vou fazer o que eu posso agora, sabe? E é sobre isso, você poder fazer o que você pode agora. Bem-vindos ao podcast dos Aprovados, onde a gente entrevista estudantes que alcançaram o sonho de passar na faculdade. O meu nome é Lucas Barassas e eu passei na medicina da USP com apenas 6 meses de estudo. Eu trago aqui no meu canal estratégias de estudo para quem está querendo se preparar para o vestibular. Hoje a gente tem uma convidada, que é a Bárbara. Ela foi aprovada em medicina na UFMG. Bárbara, primeiro de tudo, parabéns pela conquista. Conta pra gente um Obrigada. pouquinho de você, de onde você veio aí, da sua trajetória. Oi, gente, muito prazer. Meu nome é Bárbara, eu sou de BH. Eu fiz um ano de cursinho para passar na ampla concorrência na medicina UFMG. E eu gostaria muito de agradecer primeiro o convite, Lucas aí. Muito obrigada. A gente conversou ano passado, ele me ajudou na minha trajetória. E hoje, para mim, é uma honra estar aqui, porque eu assistia, né, muitas entrevistas. Então, hoje, poder participar disso é muito bom, fico muito feliz. Que legal, que legal. É bom, então vamos começar ali um pouquinho pela sua trajetória, que você fez um ano de cursinho, significa que você também teve, né, o estudo durante o período do ensino médio. Como é que foi para você, Uhum, assim, você sempre estudou já bem focada para o vestibular, enquanto estava no uhum. ensino médio? Começou quando isso? Olha, eu sempre fui uma aluna que estudou muito. Eu sempre fui muito focada, muito dedicada. Tudo que eu podia fazer, eu já fazia, porque eu não sabia exatamente nos primeiros anos do ensino médio, lá no primeiro, segundo ano, o que que eu queria fazer, mas eu sabia que qualquer coisa que eu fosse fazer, ia ter que me esforçar, entendeu? E como era basicamente a única coisa que eu tinha que fazer, eu gostava de me esforçar muito para garantir ali o meu. E aí chegou no terceiro ano, eu tinha que decidir ali, né, o que que eu ia fazer. Eu achei que eu ia querer um curso de exatas, porque eu sempre gostei de matemática, mas eu fui na mostra do UFMG aqui em BH. Lá chegou na parte de engenharia, eu já não estava gostando mais, estava explicando tudo, minha cabeça já não gostei. E quando eu fui na parte de medicina, eu apaixonei, assim, encantei os veteranos, né, explicando tudo, eu fazendo pergunta e tal. E foi nesse dia que eu falei, é isso, né, não dá pra evitar. Eu acho que no fundo eu já sabia que eu gostava de medicina, mas eu não queria admitir, assim, porque muita gente já falava, né, porque como eu gostava de estudar, todo mundo, medicina, medicina. Talvez não, eu quis contrariar, taquei ali uma engenharia, mas no final eu tive que admitir e eu já tô aqui. Que legal. Foi quando então que você tomou a decisão? Foi no segundo colegial ou terceiro ano isso? Foi no início do terceiro ano, mas eu Isso. meio que já senti, assim, desde o segundo ano. E aí eu já estudava bastante. Que legal. E também acho que tem que ter um autoconvencimento, por mais que a gente estude, medicina é muito difícil, Uhum, né? Então tipo, são duas decisões, né? A decisão de querer fazer medicina e a decisão de querer encarar passar em medicina, né? exatamente. São coisas muito diferentes, né? Tem gente que acaba se descobrindo que depois que não quer fazer porque queria mesmo é passar, o desafio de passar. Mas eu acho que eu vou me encontrar muito. Eu gosto muito de cuidar das pessoas, de ajudar do jeito que eu posso. E eu tô muito feliz com isso. Não, eu fico impressionado, porque você falou que você queria engenharia. Então você deve ser boa de exatas. Você fez 85 no primeiro dia do Enem. Então, eu tô impressionado aqui com você. Foi muito melhor do que eu. E me conta aí como é que enfim, como que foi a sua rotina de estudos ao longo ali do ensino médio? Você já estudava, você falou que estudava bastante. Como que Aham. era? Detalhe um pouquinho pra gente como é que foi isso. Então, no ensino médio, a gente acaba estudando para as provas, né? A gente não tem um estudo ali focado para o vestibular. Na minha escola, é uma escola boa, mas também não tem esse estudo focado para medicina, vestibular e tal. Então, assim, eu estudava para as provas, tirava uma nota legal e ficava por isso mesmo.
Eu fui estudar para o vestibular de verdade mesmo, foi ali no terceiro ano, chegou ali em março, assim, eu comecei a me organizar. Eu assistia várias entrevistas com aprovados e acaba que eu perdi um pouco de tempo com isso, no sentido de eu usava isso para meio que procrastinar, sabe? Mas foi bom no sentido de que eu me inspirava, eu adorava, pegava dicas e tal. Então, o que eu usava? Eu usava muito o Anki, eu via algumas aulas, eu fazia provas antigas também, só que acontecia que eu não conseguia, era muita informação e eu não conseguia me organizar tanto em relação a isso. Quando comecei a fazer as provas antigas e tal, porque eu tinha uma base boa, que era da escola, mas para você aplicar isso no vestibular é muito diferente. Então, você tem que ter também a questão da estratégia, você tem que ter a questão do mental, que muda muito, sabe? Como era a minha rotina mais ou menos. No terceiro ano, eu ia para a escola, depois da escola, no horário do almoço, eu ia na academia, ficava tempão na academia até. Chegava em casa, eram umas 3:30 da tarde e eu estudava até mais ou menos à noite. Era basicamente isso, online mesmo, não fiz nada por fora. Eu comecei a fazer provas antigas, mais ou menos, era lá para julho, agosto, por aí. Só que eu não estava evoluindo tanto, assim, porque eu queria fazer. Eu sabia que a prova antiga era muito importante, é mesmo. Só que eu estava fazendo prova antiga atrás de prova antiga, e acaba que eu me perdi um pouco em relação a isso, sabe? Eu não parava para corrigir os erros exatamente. Eu comecei a ficar viciada assim em questão de prova antiga. E é muito importante a gente conseguir parar, né? Às vezes o volume não é tão assim importante. Você tem que ter esse volume, mas você já tem que ter a teoria consolidada para você focar tanto nisso. E acabou que isso tudo me custou a minha nota do Enem, né? Chegou ali no final, eu fui relativamente bem. Eu fiz 157 acertos em 2023, com 940 na redação. Só que não foi suficiente, infelizmente. Eu Hum, acho que eu até passava em algumas federais aqui perto. Só que conversando com meus pais, não era muito tranquilo de eu ir para lá. Então acabou que eu tinha que entrar no cursinho em 24. entendi. Pô, imagino que foi um baque, né? Porque 157 já fica muito próximo, né? Você fala, caramba, mas você já vinha se dedicando, né, ali há alguns anos, né? Não foi aquela coisa, tipo, só no terceiro ano que eu me dediquei, né? Então, imagino Aham. que não deve ter sido uma notícia, assim, tranquila de levar. E assim, você já vinha estudando, tipo, o dia todo, né? Você vinha de manhã, você fazia atividade física todos os dias, pelo jeito. Eu sempre gostei muito. Eu gostava muito de correr, eu fazia academia, fazia spinning, eu ficava lá um tempão. Isso também tem que tomar cuidado para quem gosta. Eu sei que muita gente tem dificuldade para iniciar, né? É importante começar, mas cuidado com o tempo também que fica lá, porque não é questão do tempo. Ah, às vezes eu fico lá 2 horinhas, volto para casa, ou às vezes 1 hora só, tranquilo. Mas o problema também é o desgaste que você tem, né? E sua cabeça, né? Sua cabeça tem que estar concentrada em uma coisa só, porque você já está se esforçando por uma coisa que é muito difícil. E até eu entender isso foi muito difícil, sabe? Você fazer mais de uma coisa com excelência ao mesmo tempo. Pode até tentar, mas vai demorar um tempão para você conseguir. Tem que entender. Eu concordo 100% com você, porque a gente só consegue, assim, não existe ter dois focos. Uhum, O foco é pra ser um só, né? Senão não é foco. E realmente, eu concordo com a ideia de que a gente tem que fazer atividade física, mas não vai ser, se você quer passar no vestibular, principalmente se for um vestibular concorrido, não vai ser aquele ano que você vai ter o melhor desempenho na academia, que você vai, nossa, agora eu vou ficar gigante, porque eu quero ter um super corpo, ou nossa, não, é esse o ano que eu vou secar, porque ele vai exigir um esforço, não só físico, como mental, durante, até no pós, sabe, quando você vai lá e você fala assim, vou dar o máximo de mim. Você tem umas horas depois que você tem pós-academia que você tá meio assim, sabe? Você não vai estar 100% ali. Então você vai uhum, estar tirando do seu foco principal, que deveria ser passar no vestibular, né? Então eu concordo 100% com isso que você tá falando. E que bom que você aprendeu isso rápido. exatamente. Eu tive que entender isso ano passado, né? Porque no. Eu vou chegar nessa parte ainda, mas chegou o meio do ano passado, eu fiquei doente, doente de verdade, e
A gente descobriu depois que era uma doença autoimune, mas assim, eu acho que eu tava exausta, sabe? Tava muito cansada e isso acabou influenciando também. Mas aí, desculpa, pode falar. Não, eu ia te falar, conta pra gente como é que foi o seu ano no ano passado, que você, enfim, aí teve que fazer cursinho, como é que foi? Você fez um cursinho online, foi presencial? Uhum. Como que foi o ano passado pra você? Olha, gente, foi muito complicado, de verdade. Eu gosto muito de reconhecer a vida que eu tenho, os privilégios que eu tenho. Graças a Deus, eu só consegui estudar, eu não tinha outras tarefas, assim. Eu ajudava em casa e tal, mas eu não trabalhava fora. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, mas foi muito difícil, eu passei por bastante coisa. No começo do ano, eu não fiquei exatamente muito triste, chorando muito que eu não tinha passado, porque na minha cabeça já tinha acabado. Eu fiz a prova ali e falei, acabou. Mas ali, quando eu vi a nota, eu não acreditei, porque eu sempre no fundo, eu sempre acreditei, cara, você consegue tirar 800, mas eu meio que não aceitei aquilo, sabe? Eu fiquei brava. Eu não gostei. E aí eu entrei meio que em um estado de negação, como se, não acredito, essa nota não é minha. Mas, mas enfim, era, e eu tinha que aceitar isso. Lidando ou não, a situação era essa. E aí chegou fevereiro, ali, março, eu falei, bom, vou ter que fazer alguma coisa, né? E eu conversei com meus pais, eles sugeriram de eu entrar num cursinho presencial, ir ali todo dia. Só que eu já sabia que não era muito o caminho, sabe? Eu já assisti várias entrevistas, inclusive sua com a Suzane, e já sabia que não era exatamente o caminho para mim, ainda que eu tinha uma base boa, já consolidada, de começar ali no cursinho teórico e tal, todo dia, até porque o cursinho era longe da minha casa. Então, como que eu iria ali todo dia, acordar às 6 da manhã, eu ia me destruir totalmente, não ia conseguir fazer nada. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um dos melhores cursinhos aqui na minha cidade, que é o Bernoulli. Eu coloquei minha nota lá para uma bolsa e consegui uma bolsa de 90%, graças a Deus. Peguei o curso que era mais em conta deles e entrei lá. Só para eu ter a estrutura, as psicólogas, os materiais, a biblioteca, tudo lá é ótimo. E também algum lugar que eu pudesse ir quando eu tivesse meio sozinha, querendo sair de casa, mudar a rotina, porque é importante também, né? Você não ficar só dentro de casa. Aí eu fiz isso, aí começou tudo e tal. Eu peguei alguns cursinhos online específicos para mim, né, que eu sabia que eu tinha mais dificuldade, e fui indo, sabe? Só que assim, não tava um estudo de verdade, sabe? Eu enrolava muito, eu procrastinava, às vezes eu ficava no celular, não queria, uma preguiça toda, sabe? Eu não queria mesmo. E como eu já falei, né, no ano retrasado, 2023, eu já gostava muito de academia e tal. É meio loucura que eu vou falar agora, mas aí eu comecei a correr, eu já corria desde 2022, assim. Aí chegou 2024, não sei por que cargas d'água, eu resolvi que era hora de eu fazer uma meia maratona. Eu já estava cansada de estudar, não queria mais saber. Beleza. Comecei ali a fazer, fazia, corria e tal. Só que assim, de novo, você não consegue ter mais de um foco. E aí, pra meia, eu não tinha tanto tempo. A meia era em junho, no final de junho. E eu corria, mas eu não corria com o intuito de, sei lá, ser profissional nem nada, né? Eu só corria por correr. E aí eu resolvi fazer isso como um meio de fugir da minha realidade que eu não tinha passado, que eu não queria estudar. Então, o que aconteceu? Eu me preparei, fiz os treinos certinho, só que chegou uma semana antes da minha meia maratona, eu comecei a não, assim, comecei a passar mal mesmo. Eu ficava com muita dor no corpo. E não era dor de academia, que eu já fazia, porque eu tinha parado de treinar pouco antes, assim, da meia, justamente para não me cansar mais ainda. Então, era uma dor muscular muito forte. Eu não conseguia nem levantar direito. Assim, umas manchas vermelhas no corpo. E eu fui no médico e tal. A médica falou que era uma suspeita de dengue, mas não era, né? A gente acabou descobrindo depois que não era. E aí, gente, foi muito complicado, porque chegou ali o final de junho, eu fiquei julho, agosto, setembro nesse estado, sem conseguir fazer nada, porque eu praticamente dormi o dia inteiro, eu não comia. Eu perdi uns 10 quilos. Eu tava muito mal mesmo. E a gente ia em médico quase todo dia. Eu tinha febre também o tempo todo.
e ninguém sabia o que que era. Ninguém sabia. A gente fez vários testes para bacterioses, viroses e tal, nada. Até que eu internei, fiquei uma semana internada no hospital, de novo. Eu entrei lá, né? E saí do mesmo jeito que eu entrei, não mudou nada. E depois de vários testes, né? Várias consultas e tal, eu fiz uma biópsia também. A gente chegou no diagnóstico de uma doença autoimune. É uma doença rara, chama doença de Still. Ninguém nunca nem tinha ouvido falar, muito menos eu. Assim, o tratamento é até tranquilo. Tô tomando remédio e tal ainda, tô em tratamento. Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque lá no início do ano eu não tinha dado atenção pro meu emocional de que eu não tinha passado. Então eu fui meio que enterrando isso e fingi que não tinha acontecido, entendeu? E isso acabou refletindo. Eu acho que refletiu no que aconteceu no meio do ano. Não tem uma explicação exata do porquê que aconteceu, tem fatores genéticos também que podem influenciar, mas seria muita coincidência, né? Eu passei minha vida inteira assim e do nada aconteceu isso. Eu tinha muita dor nas articulações também e nos dias antes das provas, essas dores voltavam. Aí foi aí que eu percebi mesmo, cara, o emocional, você pode achar que não, mas conta muito. E aí, quando eu voltei a estudar, foi mais ou menos ali no meio de agosto. Porque eu fiquei esse tempo todo sem estudar, porque eu não conseguia mesmo. O máximo que eu fazia era o Anki, inclusive o Anki me ajudou muito, muito mesmo. Foi isso, eu voltei a estudar lá pro final de agosto. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei o Anki, peguei o seu Anki que você disponibilizou no Instagram, porque eu falei, eu já tenho a matéria, vou pegar aqui o que eu já sei, pegar as provas antigas mesmo, e vou confiar que eu consigo, entendeu? Vou pegar especificamente o que eu sei que eu errei, o que eu sei que eu preciso focar, e vou nisso. Não dá pra dar muita volta aqui, porque faltava muito pouco tempo para a prova. Sim. Aí eu juntei o seu Anki com o meu, ficou um Anki enorme. Eu ficava ali uma hora e meia, mais ou menos, fazendo. Tem gente que não se adapta muito aos flashcards, mas eu gostei muito, sabe? Pra mim, ajudou muito. Você tem que saber, se conhecer o que você precisa, gente, porque acaba que eu posso até falar, gente, o Anki ajuda muito, e ajuda mesmo. Teve questão no Enem que eu só acertei por causa do Anki. Questão que eu ia perder com certeza se eu não soubesse, porque tem detalhe que é tanto detalhe, gente, que você não consegue decorar. E você tem que entender isso. Você pode fazer várias questões. Pode ser que apareça uma questão igual a do Enem uma vez e aí você não vai lembrar. Pode até que você que lembrar. E parabéns, consegui, mas é muito difícil. Aí eu juntei o Anki, juntei várias questões, Enem e tal, Unicamp, FUVEST, juntei tudo. Foquei nos pontos que eu já tinha fortes. Então, assim, no primeiro dia do Enem de 2023, eu fiz, eu acho que uns 37 linguagens e 41 humanas. É muito bom, né? Só que, assim, o meu TRI foi horrível. Foi muito ruim. Eu fiquei, tipo, 660 linguagens e 699 humanas. Gente, eu fiquei brava mesmo, não gostei. Só que aí eu falei, cara, eu vou lutar contra o TRI, não vou ter que ceder. Então, assim, eu era muito teimosa. Tinha questão que eu não aceitava, que eu não gostei, não concordo com a alternativa, e tem questão que até hoje que eu marquei no Enem do ano passado, que eu não concordo exatamente com a alternativa. Mas eu tive que aprender a ceder, eu tive que aprender a, olha, pensar como se eu fosse o examinador ali mesmo, sabe? E isso faz muita diferença, sabe? Você entender exatamente o que a prova quer. Porque no ponto que eu tava, gente, eu fiz 156 acertos. Acaba que o meu TRI tinha mais importância, mais peso do que a quantidade de acertos. Tanto é que teve gente que fez 166, 167, até 170 acertos esse ano. E eu vi que teve gente que teve uma nota muito parecida com a minha. Eu fiz 163 ou 164 acertos esse ano, contando com anulado. E tirei Bem, 825. A maioria das pessoas que eu vi com essa quantidade de acertos tiveram uns 810, que é uma nota excelente também, nossa, muito boa. Só que você vê, cada questão assim muda muito a sua nota. E tudo conta ali no dia. Então, com o pouco tempo que eu tinha que focar nisso, porque era o que potencialmente ia aumentar mais a minha nota. Então, foi isso que eu fiz. Eu fortaleci o que eu já era forte
aumentei a minha nota da redação, eu fiz muitas redações, foquei muito no tempo também do primeiro dia, porque isso me atrapalhou muito, eu acho, em 2023, né? Porque eu gastei umas 2 horas fazendo a redação, não gostava e tal. Aí, esse ano, o que eu fiz? Eu peguei as redações da cartilha do Lucas Felp, que tira uma nota 1000. Eu vi os Uhum. argumentos que eram mais padrões. Eu falei, cara, se eu quiser usar o governo, eu vou ter que seguir essa linha de raciocínio. Não adianta eu querer lacrar, colocar alguma coisa lá que eu acho muito interessante. O corretor pode até gostar, mas pode ser que não, né? Então já vou aqui no que é mais certinho. Então é muito sobre isso, sabe, gente? Você conseguir se enquadrar, conseguir ali seguir esse padrão, porque o Enem é basicamente isso. Falou muita coisa, acho que tem vários pontos que eu queria comentar aqui. Eu também concordo com você que tem gente que não se adapta ao Anki, mas eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas não é que ela não se adapta, é que ela não sabe usar. O É, Anki pode é ser. porque ele é uma ferramenta muito aberta, perguntas e Uhum, respostas. Só que, uhum, só que eu vou ver, aí, às vezes a pessoa para de usar o Anki, mas aí quando você vai ver os flashcards dela são horríveis, né? Com todo respeito, mas, tipo, as perguntas e respostas são feitas de que, sei lá, respostas são muito longas, então elas são ruins para serem memorizadas, ou tem muita informação ambígua, aham, ou elas são muito óbvias, e aí, tipo, fazer flashcard de coisas óbvias, você vai perder tempo. Então, é que ele é uma ferramenta, né? E não quer dizer que porque você sabe que existe ferramenta, que você sabe usar ela, né? Que bom que isso te ajudou. Agora, você me falou uma coisa antes daqui da gente começar a nossa conversa, de uma coisa que eu gostei muito sobre a redação do Enem, né? Que você acha que a gente não uhum. tem que focar na nota 1000, que se quiser compartilhar aqui de novo. Olha, gente, durante assim o meu ensino médio, principalmente no terceiro ano, eu meio que já dominava a redação do Enem. Eu tirava nota muito boa, 960, às vezes até 1000. Só que esse 1000 era ali eu com a minha professora, que já me conhecia, já sabia o jeito que eu escrevia, gostava e tal. Então eu tava ali meio que adaptada àquele cenário, entendeu? Aquela bolha. Quando você chega no Enem, você simplesmente não sabe, você não tem controle nenhum. Então, assim, se você não passar, você pode até assim tirar uma nota e você fazer uma hipótese assim, nossa, se eu tivesse tirado 1000, eu teria passado. Ok, mas não é nisso que você deve focar enquanto você estiver se preparando, porque, gente, 12 pessoas tiraram nota 1000 esse ano. A correção muda de um ano para outro e você vai jogar ali todas as suas fichas nisso, não compensa, sabe? As provas de humanas, linguagens, que muita gente também tem dificuldade, natureza, sabe? Eu acho que compensa mais, porque o 1000 é uma loteria, sabe? Se você tá tirando 960 ou mais, fica nisso, né? Tenta melhorar a fase que você puder, mas não fica bitolado nisso, sabe? Porque se você tá tirando essa nota, a partir daí, foca em manter essa nota, diminuindo o tempo que você leva para fazer a redação. Porque o tempo você pode achar que não, mas ajuda muito. Você fazer a redação ali em 1h10, 1h30 no máximo. Você às vezes não tem noção do quanto que ajuda, porque eu gostava de fazer a minha redação perfeitinha, fazia ali a letra pequena, fazia planejamento de texto, não sei o quê, toda assim, cheia de frufru, mas quando eu comecei a fazer ela rapidão, padronizar, pensar rápido, ai, problema tal, argumento tal, tipo, como se fosse um fluxograma mesmo, sabe? Isso foi, assim, mudou totalmente, porque eu tive mais tempo para acertar as questões de linguagem, as questões de humanas, principalmente as questões difíceis, que chega no patamar que também são importantes, né? Porque tem questões difíceis, que são difíceis mesmo e ninguém acerta, mas tem as questões difíceis que são discriminativas. E aí, se você erra, se você já está acertando muito, se você erra uma questão difícil e discriminativa, é complicado. Então, ali, eu tive que segurar muito na redação, garanti meu 960 ali, fiquei feliz porque é uma nota boa, e teve muita gente reclamando esse ano da correção. Realmente, a gente é uma coisa que a gente não tem controle, só tem que garantir nisso. Não, e foi ótimo, porque, só reiterando, né, pra quem não lembra, a Bárbara fez 85 acertos no primeiro dia. Então, quando você tira uma nota tão alta assim, mesmo o terreno te ajudando, não tem como, né? Você acertou praticamente tudo da prova. Então, eu acho que de tudo que eu já ouvi aqui, assim, eu já vi muita dica de estratégia de prova, tudo, mas essa eu gostei muito, porque eu nunca tinha pensado nisso. E você foi muito melhor do Uhum. que eu no primeiro dia do Enem. Então, assim, eu acho que faz muito sentido. Talvez a melhor estratégia de prova que eu já ouvi até agora. Não focar no 1000. Foca em tirar 960, mas foca em diminuir tempo de redação para você ganhar mais tempo, fazer linguagens e
e humanas, principalmente linguagens, né? Que são textos Uhum. mais longos, mais chatos, que você talvez tenha que gastar um tempo a mais ali, né? Porque sempre vai ter aquelas questões que você vai ficar entre duas Uhum. e aí, né? Exatamente. E assim, a minha estratégia de prova eu tive que melhorar muito nisso, sabe? Porque ali o conteúdo, às vezes você não consegue mostrar tudo que você evoluiu no Enem, depende muito da prova, né? Então, focar na estratégia de prova foi muito importante pra mim. Uma coisa que eu tive que adaptar, que eu não vejo muita gente falando, acho que eu nunca vi quase ninguém falando sobre isso, você pode ter, sim, a sua estratégia de prova definida. Eu tinha, inclusive, a minha, tal. Eu começava ali na redação, depois eu ia para humanas e tal. Só que você tem que saber adaptar ali no dia da prova às circunstâncias. Então, assim, você chega ali e faz a redação, eu defini ali para fazer um parágrafo da redação ou dois. Só que eu li o tema da redação, eu falei, cara, isso aqui tá muito bom, consigo desenvolver. Eu fiz a redação inteira. Aí eu fui pra prova de humanas. Eu tinha pensado na minha cabeça de fazer umas 20, 25 questões. Eu vi que tava legal. Fiz umas 30 questões, entendeu? E isso, se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu teria agarrado mais ali, porque eu já tava fluindo, entendeu? Então, você desenvolver essa habilidade de conseguir é difícil, é muito difícil, mas eu já fazia isso nos simulados, entendeu? Eu ia com uma ideia ali, mas eu ia adaptando, eu ia mudando ali, conseguia encaixar A no B, C no D, sim, essas coisas, e acabava que no final dava certo. Porque a prova, assim, não é um modelo exato, né? Igual se você replica em casa. Então você tem que saber se adaptar às circunstâncias. Eu acho que essa é uma das habilidades mais importantes. No segundo dia, por exemplo, eu já tive mais dificuldade em natureza. Então eu ia começar ali fazer matemática e depois eu ia um pouco para a natureza. E eu combinei com a minha cabeça de fazer umas 30 questões. Só que eu vi que tava difícil. Eu fiz só umas 15 ali, eu já voltei para matemática. E você tem que conseguir fazer isso sem se desesperar. Entrar em conflito, falar, meu Deus, acabou, não, né? Assim, se você não se sente confortável, né, de fazer isso no dia, então não faça. Só que eu acho que é importante também, é um ponto bom. Legal. Só recapitulando um pouquinho nessa parte de redação, você falou que você tinha uma professora, você fazia aula particular de redação? Isso, eu fazia aula particular de redação. Assim, muita gente falava que até já não precisava, porque eu tinha uma nota ali da ação boa, já estável, né? Só que, gente, ano passado pra mim foi tão confuso, tanta coisa, que eu tinha que me apegar a alguma coisa. Não, pelo menos isso eu tô fazendo. Então, como eu já tinha ali a estrutura do cursinho, que eu já tinha pegado lá no início do ano, eu falei, vou mandar minhas redações aqui mesmo, então é isso, sabe? Isso aqui eu tô fazendo. E foi muito importante, gente, porque senão eu acho que eu não teria focado tanto na redação, sabe? Porque você já tem ali, já tem combinado, olha, tal horário, tal redação, tal tema. Então eu já tinha que mandar ali, já mandava, já olhava, prestava muita atenção, porque já era um ponto forte meu. Então eu queria manter ali no 960, diminuindo o tempo, de novo, né? Até que eu consegui fazer ali em 1h20. Eu montava parágrafos, assim, já padronizados, Uhum. totalmente, assim, tinha no Docs ali, tal tema, parágrafo tal, aí só substituía as palavras. E tem que ser assim, gente, eu não gostava modelo, não sei o que, não, eu faço a minha redação, é única, específica. Assim, pode até ficar uma redação boa, mas você tá prejudicando as outras provas, então... Eu concordo 100%. E assim, eu tenho uma tese de que é melhor você fazer um cursinho mais barato e fazer aula de particular de redação, se possível. Nem que seja mais pro segundo semestre, tudo, né, dar aquela ajustada final para ficar com uma nota boa, né, do que é só fazer um cursinho super caro, famoso, mas que depois eles não vão te dar o suporte em redação que um professor particular te dá. É isso, no final você vai ter lá e tem milhares de corretores, você nunca consegue falar com aquela pessoa que corrigiu a sua redação, Uhum. ou ele até corrige direitinho, só que aí a próxima redação é outra pessoa, e aí não tem uma evolução, né? Você precisa de Aham. uma pessoa que vai olhar o seu erro, aí ele vai acompanhar você, vai, né? Uma coisa bem personalizada. Eu acho que assim, redação é número um, sim, todo mundo tem que ter. Não sei que você já é o Machado de Assis, né? Oh, Aí meu tudo bem. Deus. Eu acho que faz muito sentido isso. E também para quem tem muita dificuldade para matemática, às vezes vale a pena também ter um professor ali para dar um gás. Esse não era o meu caso, mas eu sei que tem gente que tem, né, precisa dar essa melhorada. E, e muito legais as estratégias aqui que você passou, Bárbara. E me conta assim, como é que foi para você? Vamos lá, já indo um pouco mais pro é,
como é que foi o dia da prova pra você? Porque você veio de um ano que você falou que você não cuidou do emocional, que você ficou se martirizando ali, putz, né? Imagino. Quantos vestibulares você prestou, só pra ter uma ideia? Eu fiz o Enem e a Unicamp. Na Unicamp eu passei para a segunda fase, só que talvez eu tenha chance nas próximas listas de espera. Que Ah, eu tem acho que eu chance? vou bem. Eu acho que tem. Só Ah, esperar. Não, eu já tô na FG, já fiz matrícula e tal. Mas eu gostaria de passar na Unicamp também, né? Não quero pegar a vaga pra mim, mas eu fiz o esforço também por ela, então. legal. Parabéns, parabéns. Nossa, só de você estar ali próximo da lista de espera quer dizer que você também mandou super bem. Mas foram, assim, pra mim, 2 vestibulares, assim, eu, Lucas, acho muito pouco, né? Eu morro de medo de ir pra 2, porque eu falo, meu, aí você tem um dia que você tá muito mal ali, sei lá, a famosa, nossa, se tiver uma caganeira no meio da prova, o que que você faz, né? Eu fiz Exatamente. Eu fiz, acho que, ó, eu fiz uns 6, 7 vestibulares, né? Tá. Enfim, pra essa questão, né, de diminuir o risco, né? Como é que você Uhum. foi, assim, você se sentia muito ansiosa no dia da prova? Você tinha algum ritual especial, além, claro, das estratégias que você já contou aqui? Olha, gente, eu queria fazer a prova da Unicamp, justamente também pelo que você falou, de você não jogar suas fichas só em lugar. Só que eu tinha que admitir pra mim mesma, gente, eu não tenho muito tempo, eu não conheço outras provas, eu só conhecia o Enem. E a prova da Unicamp e as outras também, elas são mais aprofundadas, são diferentes. Então eu falei assim, eu vou ficar doida se eu resolver fazer todas as provas, porque não tem como. Aí o que que eu fiz? Eu escolhi a Unicamp porque ela é um pouco antes do Enem. Então eu teria ali dia para eu saber como é que eu tava mesmo, como que eu ia me sentir, assim. E aí eu fiz a prova da Unicamp. O que eu acrescentei foi fazer as provas antigas da Unicamp e corrigir e peguei ali um cursinho das obras literárias, mas foi isso, sabe? E assim, gente, acabou que me ajudou muito, viu? Mais do que eu imaginava, porque a prova da Unicamp, ela é mais difícil, ela é bem mais difícil, eu acho, pelo menos. A interpretação, a questão ali de humanas e tal, é um pouquinho parecido com o Enem, só que mais puxado, sabe? Então eu tive que aprender ali na lata como é que era para pensar, qual é o raciocínio. Você tem que aprender ali também umas jogadas ali de chute quando você não souber. Então, assim, me ajudou muito. E aí, no dia da Unicamp, eu tava muito nervosa. Eu fiquei muito nervosa. Eu sou uma pessoa relativamente calma, mas eu, sei lá, eu só fiquei muito nervosa. Nunca tinha acontecido isso antes, sabe? No dia anterior, minha mão começou a doer, né? Voltaram os sintomas do Steel. Eu falei, ferrou, lá vai eu de novo. Mas aí eu fui, deu certo, graças a Deus, eu passei para a segunda fase. Só que assim, durante a prova, eu tava com dificuldade com o tempo. Sim, eu terminei, o moço tava na minha frente. Ele falou assim, larga a prova. Aí eu tive que largar, né? Porque senão eu perdia. Tive dificuldade com o tempo. A prova foi super extensa, super longa, textos assim. Falei, meu Deus, eu vou ter que mudar isso. Aí eu tinha umas 2 semanas até o Enem. Foquei muito na questão do tempo, porque, gente, o tempo, eu tinha trauma com o tempo. Eu sempre demorei muito pra fazer prova e tal. Então, assim, aí Eu eu também. comecei a fazer prova antiga mesmo, sabe? Aí eu fazia muita. Às vezes eu separava as provas, né? Eu fazia só linguagens ou só humanas para eu ver como eu me dava ali, fazendo a prova inteira de uma vez. Então, assim, você tem que saber se adaptar, sabe? É aquilo que eu tinha falado. Muito feliz que deu certo. E, assim, chegou no dia do Enem, eu tava bem mais tranquila até. Porque o Enem, gente, eu fiz o Enem no terceiro ano, fiz no segundo ano, então eu já tava ali, Enem de novo. Aí chegou lá também no lugar que eu ia fazer, eu encontrei umas amigas lá, elas estavam lá, eu não sabia que elas iam fazer lá. Então eu conversei ali, fiquei ali uns 15 minutos, então isso já me relaxou muito. E aí quando eu peguei a prova do Enem 2024, eu falei, isso aqui é uma reconciliação comigo mesma, porque eu achei a prova muito parecida com a do Enem de 2023. A prova estava quase igual, assim, tanto em linguagens quanto em humanas. Um pouquinho mais difícil, eu achei. Só que eu falei, eu dou conta de fazer isso. Aí depois eu peguei, fiz a redação, meio tema da redação, muito bom. Eu fiquei muito confortável, sabe? Isso foi me dando confiança ao longo da prova. Eu fui no banheiro na hora que eu quis ali, falei, vou no banheiro agora. Isso porque eu tava confortável com a prova, sabe, gente? Mas, igual eu falei, se tivesse difícil, eu teria seguido a minha estratégia que eu tinha na minha cabeça, sabe? Você tem que montar uma estratégia pro pior dos cenários possíveis ali
e seguir ela caso esse seja o cenário. Mas como estava ok, eu tive ali, me readaptei, foi tranquilo. No segundo dia foi a mesma coisa, eu estava tranquila também, um pouco mais tensa, mas assim, porque eu tinha mais dificuldade com física. Aí chegou ali, e olha que eu queria fazer engenharia, né? Que coisa. Mas ele chegou o dia da prova, eu tava um pouquinho mais tensa, né? Igual eu falei. Aí chegou a parte de natureza, um monte de questão de física. Falei, ai, nem me. E umas 2 semanas antes, eu sabia as matérias específicas que eu tinha dificuldade em física. Eu tinha dificuldade em lente, tinha dificuldade em quantidade de movimento. Falei, não, vou fazer umas questões aqui sobre isso, porque se cair, e caiu, gente. Caiu todas as matérias que eu, que eu tinha dificuldade. Graças a Deus eu acertei, algumas delas, não todas. Mas eu falei, gente, é isso, sabe? Na hora que eu, assim, eu tinha até treinado para essas questões, mas na hora que eu vi elas, eu já pulei. Já pulei, já fui pulando tudo. Foi pra matemática. E isso foi me dando tranquilidade, sabe, gente? Sem desesperar. Eu acabei terminando, faltava, sei lá, 1 ou 2 minutos pra prova acabar. Fiquei, assim, com a consciência muito pesada. Quando eu cheguei no carro também, eu fui ver o gabarito de física. Já falei, ferrou tudo, eu errei tudo de física. Não, não errei tudo, assim. Sim, Acertei, sim, mas... acertei um pouco mais que a metade das questões que tinham. Falei, ferrou tudo. Só que assim, gente, de novo, graças a Deus eu tinha tido a ideia de fortalecer os pontos que eu era forte já, que era matemática e o primeiro dia. Física, eu tinha que fortalecer também, né? Não dá pra você ir muito mal, porque não dá, né? Simplesmente não dá. É muito cruel o vestibular, assim. Mas não ter focado, nossa, eu não sei isso, sabe? Com pouco tempo que eu tinha, não tinha como. E é sobre isso, sabe? Você ter esse tipo de habilidade, essa inteligência que te ajuda muito. Eu acho bem legal essa ideia sua de focar naquilo que a gente é bom, porque todo mundo fala o contrário, né? Aham. Foca naquilo que a gente é ruim. Mas o focar naquilo que você é bom, que nem você falou de matemática, realmente tem um peso muito maior, né? O peso de matemática é 3 vezes o peso de física. Uhum. Fora que a TRI é um pouquinho maior de matemática, então é mais do que 3 vezes o valor. Então, às vezes, focar naquilo que tem peso maior faz muito sentido. E também é uma coisa que ao longo do ano de preparação, que já é difícil o seu, então acho que, cara, poucas pessoas tiveram um ano tão difícil quanto o seu. Às vezes você estudar aquilo que você gosta mais é mais prazeroso, é bom também, né? Acho que foi um Uhum. super acerto. E como é que foi sua reação lá, ver suas notas? Depois, quando você ficou sabendo, enfim, e aí o Sisu, enfim, como é que foi isso aí? Nossa, foi assim. Só fiz assim, sabe? Porque, tipo assim, é um peso que sai das suas costas, sabe? Eu não tinha certeza de que eu ia bem. Assim, eu sabia que eu ia bem pela quantidade de acertos, só que quando eu vi a tabela do Fredão que ele lançou ali, eu falei, ai, nem de novo, porque a quantidade de acertos das pessoas aumentaram, né? Então, assim, aumentou, e aí falei, ai, falei assim, só deixei porque eu sabia que eu não tinha errado muitas questões fáceis, e assim, eu só deixei, sabe? Mas quando saiu a nota, gente, eu fiquei muito feliz, assim, é um alívio. É tipo assim, eu falando pra aquela Bárbara de 2023, tipo, olha, é verdade, você consegue mesmo, sabe? Aí eu fui lembrando de tudo que eu passei, porque chegou ali no meio do ano, eu tava, assim, a gente não sabia que era autoimune, né? Até então eu tava com suspeita de câncer. E aqui, foi, assim, e aquilo me destruiu também. Aqui em casa também não estava muito tranquilo, assim, meus pais não estavam com uma relação tão boa. E eu com esse vestibular, eu falei, eu vou explodir. E aí chegou a prova do Enem e tal. Graças a Deus eu consegui separar as coisas, sabe? E aí que eu percebi que o emocional, assim, é tudo, sabe? A academia também eu parei de fazer ali no meio do ano, né? Eu voltei só agora, mês passado, perdi tudo e tal, mas eu vi que, assim, ter feito academia por tanto tempo, sabe? Me manteve tranquila esse tempo todo. Foi meio que, assim, isso, sabe? Você vê que funciona, que você, assim, durante sua preparação, principalmente ano passado pra mim, eu não sentia que eu tava evoluindo tanto. Eu via que eu tava muito tempo sem estudar, que as pessoas que estudam pra medicina não fazem nem isso que eu fiz. Mas é sobre confiar mesmo no processo, sabe? Eu fiquei muito feliz, de verdade. Não, foi incrível. A sua jornada é uma jornada de clara superação.
É muito bonito de escutar. Esse coach que você fala, assim, me deixa emocionado também. E você conseguir ser aprovado no FMG, né? Não foi qualquer. Em medicina no FMG, não foi qualquer um. Foi só, tipo, a maior federal de medicina do Brasil. Ai, muito Parabéns bom. mesmo. Muito obrigada. E que bom que você está fazendo medicina, né? Porque quem sabe aí você vai até poder pesquisar um pouco mais sobre a síndrome de Still, né? Nossa, sim, eu fiquei muito curiosa, né? Eu fui perguntando pra reumato, né? Mas é por quê? Mas assim, não entendi. Como assim? Ela simplesmente falou: olha, eu não sei explicar, não tem pesquisa suficiente. Porque é muito raro mesmo. Acho que. Eu nem lembro a porcentagem, mas é muito pequena de pessoas que têm isso, sabe? Tanto é que não tem explicação assim. Então, tipo, eu tenho muita curiosidade pra receber, pra entender, ajudar do jeito que eu puder também. E é isso. Que bom, logo mais teremos uma médica aí, quem sabe, descobrindo novas coisas aí sobre uma síndrome rara e, enfim. E Bárbara, muito legal. E conta pra gente, assim, que acho que você viveu uma coisa que poucas pessoas vão ter vão descobrir uma síndrome rara, ainda mais é, no ano de vestibular, né? É muito específico isso, né? Mas com certeza acontece com maior frequência episódios nas vidas das pessoas que são incapacitantes, né? Né, naturezas diferentes. Isso acho que também é um pouco mais comum, sei lá, alguém perdeu alguém da família, ou terminou um relacionamento de alguns anos, ou viveu a separação dos pais, ou assim, acho que isso já começa a ser um pouco mais comum, né? E o que que você fez que você acha que foi muito bom, que pode ser feito também para as pessoas, por isso que você for de usar o Anki ali, né? O que que você acha que você poderia trazer de conselho para essas pessoas que acontece algum episódio tipo muito grande que vai tirar ela de jogo ali durante alguns meses, durante a preparação? O que que você diria para essas pessoas? Olha, gente, é muito difícil, porque eu ainda tô passando por isso, sabe? É um processo muito complicado. Você tem que se dar esse tempo, sabe? Se você não se der, você pode até tentar forçar ali estudar. Se você conseguir, ótimo. Mas se não, não força. Porque eu tentava estudar às vezes, só que aí eu distraía muito fácil e tal. E eu já tava com a frustração de não ter passado no ano anterior. E eu ainda me cobrava mais porque eu falava, meu Deus, eu tenho essa oportunidade, eu não tenho que trabalhar em nada. Aí ficava minha cabeça turbilhando de pensamento e no final eu não conseguia fazer nada. Então eu tive que me dar esse tempo. Eu ficava aqui em casa mesmo, descansei. E eu vi que isso pra mim mudou muito. No meu caso, casos e casos, né? Tem gente que vai tentar forçar a estudar. Tem gente que pode ser que não consiga no final do ano, por não ter tido uma base melhor assim, como eu já tinha consolidado em 2023. Só que são coisas, gente, você tem que entender uma coisa que eu aprendi em 2024 é que tem coisa que não tá no nosso controle e tem coisa que vem para você amadurecer mesmo. E eu tive que engolir isso e eu realmente não tinha o que eu fazer naquele momento, sabe? Então, assim, foca no que você pode fazer, foca no que você tem controle ali, mais ou menos, e vai fazendo, dá o seu melhor. E no final você não tem como você se culpar exatamente por isso, sabe? Porque realmente não foi você. Procura ajuda também, faz um psicólogo, procura algum hobby mais saudável, conversa com alguém. É sobre isso, sabe? É muito difícil, eu sei que é clichê isso tudo que eu tô falando, mas é porque eu também tive que entender isso, não é fácil, não tá sendo fácil, mas é sobre entender o clichê mesmo, e passar por esse momento, não tem como fugir. É legal, Gi. Eu acho que se alguém tá escutando isso agora e estiver passando por algo semelhante, eu, se fosse vocês, ia mandar uma mensagem pra Bárbara. Pra entender um pouquinho mais. Então, gente, eu tô pronta pra ajudar, pra quem precisar, se quiser conversar, pode me procurar, eu adoro ajudar, eu adoro conversar. Por favor, conversem comigo. Legal, já já a gente pede pro final do vídeo, assim, a gente sempre pergunta pra pessoa pra ela deixar ali o contato dela na rede social. Mas antes da gente fazer isso, vamos deixar mais pro final. Bárbara, se você pudesse dar hoje um conselho pra quem tá se preparando pro Enem, qual seria esse conselho? E você acreditar mesmo, sabe? Não desistir. Se você tem um objetivo ali específico, você tem que, em algum momento, e esse objetivo é muito grande, em algum momento você vai ter que ser obcecado por ele, você vai ter que focar nele e falar, eu quero. Ainda mais se você tem a oportunidade, se você consegue.
e dar um jeito, sabe, pra conseguir correr atrás, vai, sabe? Porque, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Eu pensei muito em desistir ali no meio do ano, eu já queria jogar tudo pro alto, não queria saber de nada. Mas eu falei, poxa, já tô aqui mesmo, vai passar o tempo, a prova vai passar, a nota vai sair, então eu vou fazer o que eu posso agora, sabe? E é sobre isso, você poder fazer o que você pode agora. Mas, assim, tem que tomar cuidado mesmo com isso, para você não ficar muito procrastinando. Se você tem condição, claro, mental e física também, né? As condições materiais, estrutura, cuidado com a procrastinação, porque vai chegar lá no final do ano, você vai saber por que que você não passou, mesmo antes da prova. Se você ficar repetindo o mesmo erro, né, todo dia, você já sabe por que que você não vai passar, você já sabe desde antes, sabe? Então corrige o que você sabe que tá errado. Então, eu, por exemplo, o tempo da redação, que me custou muito, eu ficava teimando ali de manter a redação perfeita. As questões que eu não aceitava que estava errado, cede, sabe? Vai cedendo. Aceita em relação a isso. E quanto ao físico, ao mental, tenta manter a atividade física, não desiste, procura ajuda e faça o seu melhor sempre. No momento você vai conseguir. E eu tô torcendo muito para todo mundo que tá aí nessa jornada, porque eu sei que é difícil e é muito complicado mesmo. Mas assim, se quiserem conversar, alguma ajuda, tô aqui. E, Bárbara, conta pra gente como é que foi o dia que você viu o seu nome na lista lá de aprovados. Eu já sabia que eu ia passar, né, por causa do SISU, mas a hora que você vê assim, o nome, é muito bom, porque lá em 2023 eu já imaginava uma cena assim, eu no meu quarto, abrindo o meu computador aqui, vendo a lista, e tá lá meu nome, assim, e destacou muito, porque só tinha uma Bárbara na lista, eu falei, toma. Aí eu fiquei muito feliz. Assim, concretizou, sabe, um objetivo muito grande que eu tinha, que eu acreditava muito que eu ia conseguir. No fundo eu acreditava, porque senão eu nem teria feito isso tudo, né? No fundo a gente acredita, tem que acreditar, porque senão. E é uma satisfação muito grande, alívio também. Então, gente, vale muito a pena, sabe? Se você puder, se você quiser continuar, vai em frente, porque vale a pena. Legal. E agora que você passou, tem algum plano já como estudante de medicina? Olha, quero, assim, eu não conheço muito exatamente, né, como é a estrutura da faculdade, a gente ainda não conheceu, mas tem muitas ligas que eu acho muito interessante. Eu gosto muito da parte de cirurgia, assim, eu acho muito interessante. Também sobre a pesquisa, eu tenho muita curiosidade. Então, assim, tô doida querendo conhecer mais. Tô muito ansiosa para as aulas começarem. E tô muito animada para essa nova fase, né? Tava querendo mudar um tempo, ainda mais depois de tudo que aconteceu. Então agora eu tô esperando aqui, tô ansiosa, fico muito feliz. Que legal. Começa hoje as aulas lá na Pinheiros, então logo mais eu também tô indo lá para recepcionar o pessoal. Você vai ver, tipo, passar é a melhor coisa, assim, mas depois o começo também é muito bom, então eu espero que você aproveite bastante. Você quer deixar uma mensagem final aqui para o pessoal que tá te escutando? Olha, gente, igual eu falei, continuem, tenham assim uma métrica para vocês verem que vocês estão evoluindo. Procurem ajuda, tentem, deem seu melhor, sejam muito focados no que vocês querem. Não faz as coisas meia boca. O que você puder fazer de seu melhor, dá, porque no final cada coisinha que você fez de diferente conta. E eu vi isso ano passado. Tudo que eu tinha feito em 2023 refletiu um pouquinho na prova de 2024. Tudo que eu fui melhorando aos pouquinhos, sabe? Refletiu. Então, é sobre isso. E que no final dá certo. Que bom, que bom. E Bárbara, então, a hora que a gente está chegando no finalzinho, onde que as pessoas podem te acompanhar, seguir você na sua Uhum. jornada, ou até, se tiver alguma dificuldade, mandar uma mensagem para você, conversar um pouco contigo. Olha, eu não produzo conteúdo sobre vestibular e tal, não vendo mentoria nem nada, mas eu tenho um Instagram pessoal, que se quiserem mandar mensagem, tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu vou ficar muito feliz de poder ajudar de algum jeito. É Bárbara, com dois As no final, underline Assis.
Tá ótimo. A gente vai colocar aqui no link da descrição, no vídeo. Uhum. E, bom, é isso. Muito obrigado, Bárbara, por compartilhar aqui sua história de superação e de sucesso. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar aqui com a sua história e vai ter um gás ali extra para ser aprovado numa faculdade incrível que nem a sua. Obrigada, Lucas. Eu que queria agradecer o convite. Para mim é uma honra, né, estar na minha vez aqui de conversar, de compartilhar um pouco dessa história toda, para deixar registrado aqui também, para um dia, quem sabe, eu assistir. E muito obrigada mesmo, só tenho a agradecer. Estou muito feliz de poder estar aqui. É isso. Tá ótimo. Valeu. Um abração. A gente se vê aí. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.